A ciência desde sempre pressupôs a abertura e a colaboração, mas com as novas plataformas tecnológicas, a possibilidade de produção coletiva e de circulação mais fácil e mais ágil, de compartilhamento, etc., foi muito facilitado e os próprios cientistas verificaram que existiam novas possibilidades de produzir colaborativamente e fazer essa informação circular mais abertamente. De algum modo, o movimento pela ciência aberta foi muito contaminado pelo próprio movimento da cultura livre digital, que propôs e subverteu os usos da internet e de outras plataformas tecnológicas. Isso coincidiu também com outros movimentos de privatização e fechamento desse conhecimento produzido, sobretudo a partir do fortalecimento dos regimes de propriedade intelectual, que ocorreu sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, quando a propriedade intelectual passou a fazer parte da agenda da Organização Mundial do Comércio, o famoso acordo TRIPS, que é Trade Related Intellectual Property Rights, quer dizer que associar patentes, propriedade intelectual aos acordos globais do comércio. Então, isso coincidiu também com uma maior importância da informação e do conhecimento no chamado capitalismo contemporâneo, que alguns chamam de um capitalismo informacional, digital, cognitivo. Então, se elevou a importância, papel do conhecimento, da informação e da cultura nas novas formas de produção e de geração e de apropriação do valor. Então, a ciência passou também a ser alçada num nível muito mais estratégico e a inovação do que era no passado, e isso fez com que, evidentemente, as disputas pelo acesso e o uso desse conhecimento se acirrassem. Então, foi um momento também que os custos da publicação científica e do acesso a essas publicações científicas se elevaram enormemente, então houve uma reação muito grande, as grandes editoras de periódicos científicos cobrando preços elevadíssimos, não só para se publicar nessas revistas, mas também depois, inclusive, ter acesso aos artigos publicados nessa revista. Então, o movimento pela ciência aberta começou muito daí, de uma reação a essa elevação dos custos cobrados pelas grandes editoras científicas, mas pouco a pouco se viu que isso era a ponta de um iceberg, que havia outros aspectos da ciência que precisariam também ser abertos em vários sentidos. Então, além das publicações científicas, os dados científicos abertos, as ferramentas necessárias para a produção da ciência, não só do software. O movimento do software livre foi um movimento muito importante, que inspirou muito o movimento pela ciência aberta. Depois o hardware aberto, que inclusive foi o que deu margem para a difusão, o desenvolvimento das impressoras 3D e por aí vai, o Arduino, que também é um elemento importante aí nessa ciência cidadã, de que os cidadãos poderem ter maior intervenção e participação nas próprios experimentos científicos, e a ciência cidadã, que ela tem entendimentos também diferentes. Ela pode ser simplesmente o uso, a participação dos não especialistas alimentando dados para projetos científicos já dados, então um grande crowdsourcing não especialista para o desenvolvimento de projetos científicos, como é o caso de projetos de observação de pássaros, observação de planetas, de estrelas, etc. Mas se ampliou essa ideia da ciência cidadã para ampliar a maior participação da sociedade na própria definição dos objetivos e das estruturas das pesquisas científicas.